Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Hoje, dia 12 de maio de 2026, estamos já com todos os Delta Force localizados no Rio de Janeiro à procura do desembargador da 2ª Região, que há mais de 3 meses se encontra sequestrado. Ele foi visto pela última vez na vista chinesa, onde ele retirou do banco R$1.000. Sabemos das suas preferências, gosta de cheirar, gosta de fumar. Ele ocupa a membresia dos desembargadores da 2ª Região. Então temos um recado para dar para a turma aí. Entreguem ao desembargador, não tem forma de trocar o desembargador pela liderança do Comando Vermelho, do Comando da Capital e das diferentes facções. Também não há possibilidade do dinheiro que esse impostor, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, falou que ia entregar ao combate do narcotráfico global, aos terroristas que estão chefiando toda a membresia, porque eles têm concessão, né? Eles alugaram a concessão. Fizeram a mesma coisa que fez o Albert Hill, máfia russa, judia, que botou a bomba C4 no carro do Rogério Andrade e matou o filho do Rogério Andrade. O Rogério Andrade, ele quis matar a própria família para ele tomar os pontos. É um bom filho da puta, esse Rogério Andrade, filho da puta, mocinha. Então esse mocinha, conjuntamente com outros pirralhos, estão querendo dizer que são da cúpula, da nova cúpula. Não conheço. A máfia italiana, ela colocou todos os fuzis aqui no Brasil. Ela distribuiu metralhadoras, bombas, tudo para aqui para o Brasil. E o evento começa hoje, dia 12 de maio de 2026. Então nós já estamos com todas as tropas no solo brasileiro, em 5.070 municípios, vendo todos os prefeitos que nunca mais voltaram a Brasília pedir grana para o Lula. Agora tudo é contrato de segurança. Todos eles vão repartir mais de 25 bilhões de reais para eles sossegarem o facho, fazerem as suas aportes de política, mas não vai ter eleições. Então queremos dizer a vocês, seus filhos da puta, nós estamos em guerra atômica nuclear. Vamos pegar esse filho da puta do Lula, do Alckmin e dos 39 ministérios e toda essa porra de filha da puta do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Toffoli, o Fachin, a puta que os pariu, e vamos partir já para extraditar vocês. Não tem tempo, não temos mais tempo, estamos de saco cheio. Meu Pix é meu telefone celular, 21 997420789. Por favor, nos ajudem que temos que pagar
o atraso de contas da internet e do celular. Agradecemos a todos vocês. E antes que eu me esqueça, vocês do parlamento, vocês do executivo, vocês do judiciário, vão pra puta que os pariu! Tá entendendo? Tamo em guerra! Vocês se venderam traidores à pátria, filhos de uma puta! Agora todos vão morrer pelo aço. Muito bom dia, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Hoje, dia 12 de maio de 2026, estamos já com todos os Delta Force localizados no Rio de Janeiro à procura do desembargador da 2ª região, que há mais de 3 meses se encontra sequestrado. Ele foi visto pela última vez na vista chinesa, onde ele retirou do banco R$1.000. Sabemos das suas preferências, gosta de cheirar, gosta de fumar. Ele ocupa a membresia dos desembargadores da 2ª região. Então temos um recado para dar para a turma aí. Entreguem ao desembargador, não tem forma de trocar o desembargador pela liderança do Comando Vermelho, do Comando da Capital e das diferentes facções. Também não há possibilidade do dinheiro que esse impostor, falsa identidade, Luiz Inácio Lula da Silva, falou que ia entregar ao combate do narcotráfico global, aos terroristas que estão chefiando toda a membresia, porque eles têm concessão, né? Eles alugaram a concessão. Fizeram a mesma coisa que fez o Albert Hill, máfia russa, judia, que botou a bomba C4 no carro do Rogério Andrade e matou o filho do Rogério Andrade. O Rogério Andrade, ele quis matar a própria família para ele tomar os pontos. É um bom filho da puta, esse Rogério Andrade, filho da puta, mocinha. Então esse mocinha, conjuntamente com outros pirralhos, estão querendo dizer que são da cúpula, da nova cúpula. Não conheço. A máfia italiana, ela colocou todos os fuzis aqui no Brasil. Ela distribuiu metralhadoras, bombas, tudo para aqui para o Brasil. E o evento começa hoje, dia 12 de maio de 2026. Então nós já estamos com todas as tropas no solo brasileiro. Em 5.070 municípios, vendo todos os prefeitos que nunca mais voltaram a Brasília pedir grana para o Lula. Agora tudo é contrato de segurança. Todos eles vão repartir mais de 25 bilhões de reais para eles sossegarem o facho, fazerem as suas aportes de política, mas não vai ter eleições. Então queremos dizer a vocês, seus filhos da puta, nós estamos em guerra atômica nuclear. Vamos pegar esse filho da puta do Lula, do Alckmin e dos 39 ministérios e toda essa porra de filha da puta do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Toffoli, o Fachin, a puta que os pariu, e vamos partir já para extraditar vocês. Não tem tempo, não temos mais tempo, estamos de saco cheio. Meu Pix é meu telefone celular, 21 997420789. Por favor, nos ajudem que temos que pagar o atraso de contas da internet e do celular. Agradecemos a todos vocês. E antes que eu me esqueça,
vocês do parlamento, vocês do executivo, vocês do judiciário, vão pra puta que os pariu! Tá entendendo? Tamo em guerra! Vocês se venderam traidores à pátria, filhos de uma puta! Agora todos vão morrer pelo aço. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Hemos visto la llegada de un vuelo, no solamente el de Qatar, sino que ahora estaría aterrizando el Hércules N-96MG de la CIA. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver en que parece que este avión de la CIA, que ha llegado justo cuando también está el avión de Qatar, quienes estuvieron negociando, por supuesto, sería la CIA, Qatar, ¿verdad? La CIA por parte de Estados Unidos. Esto no es una casualidad y todo esto parece que tiene que ver con este cabo suelto que sigue siendo Diosdado Cabello. Y es que Diosdado Cabello no solamente sigue siendo un problema, sino que sigue amenazando a los Rodríguez. Y de hecho, él fue quien detuvo a Ebanan Romero, ¿verdad? Una persona de 86 años que hoy se ha dicho que fue liberado y que David Allende, ¿verdad? El periodista español, lo habría dicho ya algunos días atrás. Y esto no es casualidad. Lo que estamos viendo es que la liberación de Evan Romero tuvo algo que ver. Pero ¿qué hace la CIA llegando? Porque lo liberaron un poco antes. Bueno, tenemos que saber muy bien lo que está ocurriendo. El avión N-96MG ha llegado. Ese es un avión bastante grande. No es solamente para llevarse a una o dos o seis personas de la CIA. No. De hecho, parece que tendría una especie de modificación interna para realizar unas detenciones internas. Básicamente, este N-96MG habría llegado desde Homestad y Curazao en las últimas horas y ha llegado a Venezuela. Y parece que se van a llevar a alguien. Tiene capacidad para llevarse a 50 personas y que, por supuesto, que habrían algún tipo de plataformas y módulos de detención interna o celdas temporales. Estos otros aviones lo tienen, como el Lockheed Martin, Super Hércules lo tienen. Son plataformas que no están diseñadas para eso, pero muy bien se adecúan sin ningún tipo de problema. Y la capacidad técnica de lo que tiene es que pueden darse módulos independientes de seguridad que se adoptan para el transporte seguro de personas. ¿Por qué está llegando este avión tan grande? O sea, ¿qué carga van a llevar? Ellos no se van a llevar ningún tipo de computadora ni nada. Ellos han llegado con un avión específico como para llevarse a gente. Y como decimos, tienen una capacidad de llevarse a 50 personas. Ahora bien, sí hemos visto que estos aviones se han utilizado para eso y hay precedentes en este momento. Y este es un avión que habría llegado a Maiquetía, el Hércules, con celdas de la CIA, y podría ser, señores, para llevarse a Diosdado Cabello.
Notícia para você essa manhã, escuta isso aqui o que eu vou te falar. Hoje, 12 de maio de 2026, 8 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Mas antes das notícias, escuta isso daqui, meu irmão. Salmos 91, o verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os caminhos. Deus está falando nessa manhã que ele mandará que os teus anjos cuida, proteja e te guarde, não só você, mas como a sua família e a sua nação brasileira. Receba essa mensagem, receba Cristo como seu único e suficiente, e ele tudo fará. Presta atenção nessa notícia. Bolsonaro poderá ser solto por liminar até que seja julgada a revisão crime.nal do processo de anulação de sua condenação penal. Se liga nisso aqui. Nunes Marques é o relator do pedido de revisão crime de Bolsonaro no STF. Então, o ministro Cássio é o relator. Ah, mas eu não confio, Sidney Varela de Osasco. Meu irmão, exerça a tua fé. Só ore, não precisa acreditar. Presta atenção nessa notícia aqui, meu irmão. Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e o secretário-geral de Cooperação Internacional, Felipe Seixas, estão reunidos, isso foi ontem, né? Na sede da Interpol, em Lyon, na França, com Valdeci Urquizada, brasileiro secretário-geral da Interpol, para tratativa das extradições de alguns crimes ligados ao PC e ao CV, que serão extraditados para a América na semana passada, em reunião na Casa Branca. Trump deu um prazo de 15 dias, sexta-feira passada isso, para Lula colaborar no combate dessas facções em solo brasileiro. Caso contrário, os Estados Unidos iniciarão as ações de forma unilateral. Na ocasião, Trump impediu Andrei Rodrigues de participar da reunião. Lembra? Não, eu só quero o camarada aqui que ninguém sabe quem é. Só quero ele na minha sala. Vocês sai fora. Foi aí que foi dedo na cara. Anvisa começa a analisar vídeo de pessoas bebendo IP para processá-las, diz ministro da Saúde de Lula, cara. Os caras estão preocupados com os memes, irmão. Eu vou te falar algo mais importante do que essa porcaria aqui. Atenção, diz governo. Celular de operador de IPC revela envio de dinheiro em voos em Brasília. Vocês estão preocupados com o IP, meu irmão? Enquanto isso, essa última dama fica falando besteira. Até quando vou ver gente bebendo detergente contaminado. Feliz a nação cujo Deus... Un avión de Estados Unidos ha llegado al aeropuerto de Maiquetía y la situación entonces escala en una especie de nivel de ejecución táctica. Por supuesto, el aterrizaje de Wolfson C-146A en Caracas confirma que algo está ocurriendo. Y lo que tenemos en este momento es que parece que estamos en la fase 3, tal como se había dicho fase 1, fase 2 y 3, de manera simultánea. Y esto no es diplomacia, sino que esto sería la entrega de un activo de alto valor. Algunos creen que esto podría tener que ver con Alex Saab, que se lo tienen que llevar, con Tarek El Aissami también. Otros hablan de que hay personas que están detenidas, como un Padrino López, quizás un Diosdado Cabello, pero en este momento estaríamos viendo quién sube en ese avión, no realmente quién baja. En este momento, la información que se está manejando en este momento es un avión que básicamente nadie debería haber estado viendo que estuviera aterrizando. El Wolfson lleva pintura de estilo civil para mezclarse con el tráfico aéreo regional común. Esto ya lo hemos aprendido muchísimo cuando estábamos viendo todo lo que ocurre en el Caribe frente de Venezuela, y cuando lo vemos a través de alguna aplicación y algunos otros rastreadores, porque recordemos que el general Dorman llegó y nunca estuvo el avión, nunca se supo que estaba allí hasta cuando lo vieron aterrizado. Otra cosa, recordemos que este avión es muy importante. Solamente hay 20 de estos aviones en el mundo. Uno está en Maiquetía en este momento. Y Estados Unidos opera esta cantidad, todo bajo el comando de operaciones, y que se han estado utilizando en diferentes lugares. Es decir, si tenemos uno de estos allí es porque algo grande está ocurriendo.
Vino de San Juan, Puerto Rico, con un KC-46 de escolta, y eso no es logística ni práctica, esto es una operación. Ahora bien, podría ser la visita de otras personas o como dijimos se está llevando. Ahora mismo, lo que se habla de esto y el análisis que se le da es que viene a buscar a alguien, no a traer algo, ¿verdad? Ni a traer a alguien. Este avión, Wolfram, es usado para mover equipos de operaciones especiales y equipamiento fuera de teatros de operaciones, frecuentemente bajo baja visibilidad. Pero cuando vemos los datos de inteligencia y que tenía ese patrón de aproximación a Maiquetía y que luego se apaga, no se ve realmente a dónde llegó, generalmente corresponde a una misión de extracción más que de inserción. Un avión de Estados Unidos ha llegado al aeropuerto de Maiquetía y la situación entonces escala en una especie de nivel de ejecución táctica. Por supuesto, el aterrizaje de Wolfram C-146A en Caracas confirma que algo está ocurriendo. Y lo que tenemos en este momento es que parece que estamos en la fase 3, tal como se había dicho fase 1, fase 2 y 3, de manera simultánea. Y esto no es diplomacia, sino que esto sería la entrega de un activo de alto valor. Algunos creen que esto podría tener que ver con Alex Saab, que se lo tienen que llevar, con Tarek El Aissami también. Otros hablan de que hay personas que están detenidas, como un Padrino López, quizás un Diosdado Cabello, pero en este momento estaríamos viendo quién sube en ese avión, no realmente quién baja. En este momento, la información que se está manejando en este momento es un avión que básicamente nadie debería haber estado viendo que estuviera aterrizando. El Wolfram lleva pintura de estilo civil para mezclarse con el tráfico aéreo regional común. Esto ya lo hemos aprendido muchísimo cuando estábamos viendo todo lo que ocurre en el Caribe frente de Venezuela, y cuando lo vemos a través de alguna aplicación y algunos otros rastreadores, porque recordemos que el general Dorman llegó y nunca estuvo el avión, nunca se supo que estaba allí hasta cuando lo vieron aterrizado. Otra cosa, recordemos que este avión es muy importante. Solamente hay 20 de estos aviones en el mundo. Uno está en Maiquetía en este momento. Y Estados Unidos opera esta cantidad, todo bajo el comando de operaciones y que se han estado utilizando en diferentes lugares. Es decir, si tenemos uno de estos allí es porque algo grande está ocurriendo. Vino de San Juan, Puerto Rico, con un KC-46 de escolta, y eso no es logística ni práctica, esto es una operación. Ahora bien, podría ser la visita de otras personas o como dijimos se está llevando. Ahora mismo, lo que se habla de esto y el análisis que se le da es que viene a buscar a alguien, no a traer algo, ¿verdad? Ni a traer a alguien. Este avión, Wolfram, es usado para mover equipos de operaciones especiales y equipamiento fuera de teatros de operaciones, frecuentemente bajo baja visibilidad. Pero cuando vemos los datos de inteligencia y que tenía ese patrón de aproximación a Maiquetía y que luego se apaga, no se ve realmente a dónde llegó, generalmente corresponde a una misión de extracción más que de inserción. La sentencia contra Nicolás Maduro dejó al mundo en silencio. Así quedaron él y su esposa al escuchar el veredicto final. Pero lo que el juez dijo después fue aún más impactante. En una corte federal de Manhattan, bajo máxima seguridad, Maduro compareció como acusado de narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas, conspiración para ingresar estupefacientes a Estados Unidos y posesión de armas ilegales. Los fiscales no se guardaron nada. Afirmaron que Maduro no solo permitió, sino que dirigió durante años una red criminal internacional junto a cárteles y rutas activas de droga. En la sala estaban presentes exiliados, diplomáticos, agentes y testigos clave. El juez hizo una pausa, miró a Maduro y lo dijo con firmeza. Este caso cumple todos los criterios de crimen federal agravado y representa una amenaza directa a la seguridad nacional. La sentencia fue brutal, perpetua, sin beneficio alguno, incautación inmediata de todos los bienes y proceso adicional inmediato para Silvia Flores,
señalada como coautora y financista del entramado. El silencio que siguió fue absoluto, y antes de cerrar, el juez dejó una frase que lo cambió todo. Este tribunal no juzga ideologías, juzga crímenes. Bueno, debemos recordar que este proceso se aperturó ya hace casi 2 años atrás, una investigación que viene dilatándose de forma reiterada por este tipo de actos, ¿no? Primero que no se presenta él, no se presentan sus abogados, ya se había emitido el 2024 una primera resolución de aprehensión, luego un tribunal, un juez emitió una segunda y esta es la tercera resolución en todo caso que está vinculada a la omisión de presentarse al llamado de una autoridad competente, tanto de él como sus abogados. Los motivos que ellos utilizan, son diversos, desde que no es seguro que él se constituya hasta que no convalidan el juicio que se está realizando. Una serie de argumentos que en todo caso no son válidos a los ojos de la justicia procesal en nuestro país. Abogado, por otra parte, el desacato derivó en la suspensión del juicio y la reactivación de una orden de aprehensión en su contra. ¿En qué situación jurídica coloca esto al exmandatario boliviano? Él se encuentra en este momento ratificando una posición de rebelde, un estado de rebeldía que está enmarcado en la norma procesal penal de nuestro país, que lo obliga prácticamente a, primero, constituirse al llamado de la autoridad y 2, asumir su defensa. El estado de rebeldía, en todo caso, es un estado procesal que implica que al ciudadano que se declare de esta manera se le deberá perseguir con un mandamiento de aprehensión, un arraigo y otras medidas que pueda establecer el juez, que es en todo caso lo que ha ocurrido con el señor Evo Morales. Pero este no es el único mandamiento que ha tenido, ¿no? Como ya le había mencionado, tiene ya varios mandamientos de aprehensión, que en todo caso el día de hoy, por ejemplo, la Fiscalía decía que le corresponde ya a la policía ejecutar este mandamiento. Efectivamente, a la policía es quien tiene que ahora proceder a la búsqueda y a la captura del ciudadano. Pero ahí va el debate, ¿no? Si se va a ejecutar este mandamiento en este estado de rebeldía o la policía va a seguir haciéndose de la vista gorda en este tipo de situaciones, ¿no? Como conoce, Evo lo protegen hoy sus seguidores en Cochabamba, considerada su bastión político y también sindical. ¿Eso bastaría para impedir que se ejecute la orden de captura? Yo creo que esa pregunta, en todo caso, Elena, debería responderla el Ministerio de Gobierno, porque efectivamente Evo Morales se encuentra en un estado de aislamiento que está alrededor de una zona prácticamente no estatal. Es una zona donde no hay policías, no hay grupos militares, obviamente está protegido por sus seguidores. Entonces, el Ministerio de Gobierno, que en todo caso es la cabeza de la Policía Nacional, quien dirige la Policía Nacional a través, además de sus comandantes, son los quienes deberían ingresar y cumplir esta orden de aprehensión para remitirlo ante la autoridad jurisdiccional. Efectivamente, si la policía no puede llegar, no tiene acceso a ellos, es una respuesta que tendría que darle el ministro de Gobierno, pero es lamentable porque efectivamente esta situación de aislar a una persona para protegerla y que se lleve y desemboque en la impunidad es lamentable, ¿no? ¿E impedir su captura lo pondría en posición de prófugo de la justicia? Sí, definitivamente. La posición de rebelde es prácticamente la traducción al idioma simple de un prófugo, ¿no? Una persona que se encuentra escapando, que se encuentra siendo reticente a la justicia, que se encuentra de forma contumaz de una posición negativa a responder al llamado a la autoridad, lo que lo denomina simplemente un prófugo, ¿no? Abogado, ¿y a qué penas podría enfrentarse, por ejemplo, de ser condenado por presunta trata de una menor? El Código Penal establece una inicial pena de 10 a 15 años y hay un agravante que en este caso es el que aplica de 15 a 20 años, que es la pena que en todo caso afrontaría después de que se empiece a llevar adelante este juicio. Este juicio que en este momento se encuentra suspendido porque entre los otros efectos de la rebeldía, además del mandamiento de aprehensión, de la captura, del arraigo y así sucesivamente, está la suspensión de este juicio hasta tanto y en cuanto el sindicado sea puesto ante la autoridad. O impasse entre Estados Unidos e Irã voltou a pressionar o preço do petróleo. Agora o barril do tipo Brent é vendido a $106. A Larissa Biscaia tem mais detalhes. E o regime de Teherã, enquanto isso, Fábio, avalia enriquecer o urânio a 90%, que é necessário ali, o ideal para uma bomba nuclear. Essa ameaça foi feita agora há pouco por um porta-voz do parlamento do Irã no X.
o Ebrahim Raziei disse que, abre aspas, uma das opções do Irã em caso de outro ataque poderia ser o enriquecimento a 90%. Vamos analisar isso no parlamento. Hoje a estimativa internacional é que o Irã tenha 440 quilos de urânio enriquecido a 60%, que também está acima daquilo que é permitido pelo Tratado de Proliferação Nuclear, que seria de 20%. Isso leva para um novo impasse na negociação. A gente vê os dois países, Irã e Estados Unidos, ameaçando romper a trégua a todo momento. Trump disse que o cessar-fogo está por um fio. Ontem ele rejeitou a proposta iraniana. O texto tem circulado de um país para o outro, mediado pelo Paquistão. Trump chamou a proposta iraniana de um lixo e disse que considera retomar os ataques. Se os americanos retomarem os ataques, a resposta do Irã é essa. A gente vai voltar a enriquecer urânio, que pode ser usado para uma arma nuclear, que é o grande temor mundial nessa guerra. Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Obrigado você curtindo, compartilhando, se inscrevendo também. Já almoçaram? Eita, coisa boa, hein? Deus abençoe seus alimentos, né? A sua saúde, sua família inteira. Não é isso? Fique até o final. Eu vou fazer esse vídeo de 10 minutos apenas para trazer uma informação que todo mundo está esperando. Se você sair antes, o YouTube entende que o vídeo é ruim, aí acaba com o canal, pessoal. E também se inscreve nesse canal, por favor. Olha aí, se você está olhando embaixo e está assim, se inscreve, é porque você não está inscrito. Clica ali. Clica também no sininho e depois você vai em todos, clica também. Pronto. Não paga nada, é de graça. Vamos lá? Você viu que tem coisa de graça ainda no Brasil, né? Vamos lá, me ajuda aí. Ó, Donald Trump falou para Brasil, ó. Brasil se afastar da China. Se afasta da China, porque o clima não vai ficar bom. É isso aí, Brasil se afastar da China, tá? E agora, nós vamos trazer para vocês mais informações para vocês sobre o Brasil, né? O Brasil, que Donald Trump falou aqui do Brasil, ó. Presidente Donald Trump faz duras declarações acerca do Brasil e afirmou que irá acabar com o domínio de organizações criminosas no Brasil. Rapaz, tem uma meia dúzia para ele levar embora, hein? Tem uma meia dúzia para ele levar embora. Tá? Tem. Ó, vamos direto ao assunto. São 10 minutos, fica aí, por favor. Ó, o governo Donald Trump intensificou a pressão sobre o Brasil, exigindo ações mais enérgicas contra cartéis e considerando classificar o PC lá, né, e o CV, pessoal, como organizações terroristas. Relatórios indicam o Brasil como um refúgio desses vagabundos, tá? E os Estados Unidos cobraram um plano para acabar com esse domínio, tá? Se não acabar, eles vão acabar, tá? Os Estados Unidos vão acabar. O governo Trump, então, expressou insatisfação com a atuação brasileira, apontando o país como um dos principais fornecedores de insumos para o tráfico. Olha só, hein? Ele classificou isso com Maduro e olha onde Maduro está, hein? Inclusive, Maduro tem uma audiência agora, dia 20. O Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou que considera esses dois grupos aí, ameaças de alcance regional, com possibilidade de rotulá-los como organizações terroristas estrangeiras. Conferência e ausência. O Brasil ficou de fora de uma conferência de segurança na Flórida convocada por Trump, com líderes latino-americanos para combater os cartéis. Pensa bem, pessoal, o Lula não vai. Por que o Lula não vai? Por que o Lula não classifica esse grupo como terrorista? Espera aí que eu vou te falar. Os Estados Unidos e o Brasil negociam acordo de cooperação. E o governo americano exige um plano concreto para desmantelar as facções criminosas. Em resposta, o governo brasileiro anunciou um plano de combate ao crime organizado focado em atingir o braço financeiro das facções. Tá. Mentira. Deixa eu falar pra você. Ó, por que o Trump tá intensificando e por que o Lula ele recua?
Então, vamos começar primeiro pelos Estados Unidos. Tem gente que fala assim, mas os Estados Unidos, ele está se metendo no Brasil? Ele está se metendo aqui? E cadê a soberania? Pessoal, o que o Donald Trump está fazendo? Vamos imaginar, agora para você, como se fosse um rio. Ó, o rio ele tem uma nascente lá em cima. A nascente sempre é mais alta e vai descendo, né? Nosso querido Rio Doce aí, você que é de Minas Gerais conhece o Rio Doce, não conhece? Ele passa aqui, ó, do meu lado, Rio Doce. Ele passa aqui do meu lado e deságua no mar. Tá. O Donald Trump cansou de enxugar gelo, pessoal. Que o Donald Trump ele está no meio desse caminho. E não adianta, pessoal, ele tirar com o balde. Não adianta ele tirar... Não! Donald Trump falou assim, eu tenho que ir na sangria. Eu tenho que ir lá na nascente, ó. Eu tenho que ir lá em cima. Porque se eu fechar lá, todo o rio secaria para cá, para baixo. Um exemplo, tô falando, tá bom? Secaria para cá. Então, para eu secar isso aqui, essa distribuição aqui, no mar, etc e tal, eu tenho que ir lá na sangria. A sangria fica onde? Aqui, no Brasil. Vocês entenderam, pessoal, a situação? O Milei já classificou como terrorista esse grupo. Vocês entenderam isso? Então, Donald Trump está fazendo assim como ele fez com a Venezuela. A sangria. Só que tem várias sangrias, não tem só uma. Tem Brasil, tem o México, tem Colômbia, né? Tá. Tem o Irã que tá aí. Então tá. Agora a parte do Lula agora. Por que o Lula não aceita? É simples, pessoal. É simples. Uma porque ele é mais votado nessa área de presídio, então é ele que é mais votado. Então o primeiro passo, se ele classificar, ele perde voto. Não seu voto. O voto deles. Porque o seu voto ele não tem. O voto deles. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Lula sabe que o Trump tem coragem. Quando, preste atenção que essa informação agora é importante, quando um presidente ele aceita classificar esse grupo ou qualquer outro grupo como terroristas, abre margem para um ataque exterior. Então, vamos lá. Se o Lula classificar, os Estados Unidos poderiam fazer um ataque aqui no Brasil contra esses terroristas, a sangria. E o Lula tem medo, não somente do ataque a essa turma. O Lula tem medo do ataque a ele próprio. Assim como fez com o Maduro. O Lula tem medo de ser capturado. O Lula falou agora aí, esses dias aí, assim, eu sei que você tem o maior porta-aviões do mundo, inclusive está aqui no Brasil, porta-aviões no Rio de Janeiro. Eu sei que você é isso, é aquilo, mas eu não quero brigar com você, eu não quero guerrilhar com você. Claro que não quer o Lula, porque não tem, né, pessoal? Não tem condições nenhuma de guerrilhar. Não tem, pessoal, não tem capacidade nenhuma de guerrilhar. Então o que acontece, pessoal? O Lula disse o seguinte, ó, eu não quero briga, vou ficar quietinho aqui, mas não vamos classificar isso, pessoal, como classificar eles como terroristas. Só que tem um outro caminho. Os Estados Unidos não precisam de autorização de Lula. Eles próprios podem classificar, e já fizeram com o Maduro, e classificam e vêm e buscam mesmo o camarada. Por incrível que pareça, pessoal, o maior fornecedor da Venezuela era o próprio presidente. Que coisa, né? Ditador era o maior o maior fornecedor. Vocês viram um monte de barco, né, sendo explodido. Daqueles tonéis azul. E aqui no Brasil, quem é o maior distribuidor? Por que o Lula tem tanto medo assim? De um ataque, de uma captura? Acho que eles vão capturar, né? Não vão querer executar. Eu acho que vão fazer igual o Donald Trump, né? Fez na Venezuela. Vão capturar. Capturar quem? O Lula? Não sei. Eu acho que o Maduro, eu acho que ele fez alguma delação lá, entregou algumas pessoas pelo mundo afora para poder ele também ter um benefício, né, pessoal? Porque ele sabe que ele não tem saída lá. Ele só tem dois caminhos lá.
a execução dele ou perpétua, né? Então, se ele fizer uma delação premiada, perpétua. Você vê que nos Estados Unidos o cara faz uma delação premiada e ele recebe perpétua. Aqui no Brasil faz delação premiada mentirosa, como o Cid, e fica solto. Para você ver como é o nosso país, essa bagunça aqui. Mas eu acredito que ele já deve ter entregado e breve nós teremos aí captura desses bandidos aqui no Brasil. Vê se você consegue dar o joinha agora aí, tá? Por favor, vê se você consegue dar o ok, fala o número do seu joinha. Muito obrigado, se inscreve, Deus abençoe. Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal BR Brasil Notícias. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas, verídicas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Urgente, pessoal, mega operação da Polícia Federal. A casa caiu, todos presos agora. É a notícia que eu trago a vocês. É urgente, é notícia. Se você é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, deixe seu like. Apoiador da ex-primeira-dama Michele, compartilhe. Se você é patriota de direita, ative o sininho das notificações. Mega operação. Todos presos agora. A casa caiu. Crime foi comprovado e a Polícia Federal colocou todos atrás das grades. Vem comigo, mas antes eu quero trazer para vocês o que Alexandre Garcia fala sobre o escândalo das caixinhas brancas. Vocês sabem quais são? Vi um grande jornal brasileiro dando a notícia como se fosse uma coisa normal. Gente, urna é coisa séria, muito séria. E urna com 30 anos, a urna eletrônica com 30 anos, ela está com um problema de credibilidade. E essa história tira mais ainda a credibilidade da urna. Vocês vão ficar de queixo caído. Alexandre Garcia expõe escândalo grave no TSE. Olá, meus amigos. Tem um escândalo acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral que quase passava batido, mas o jornalista Alexandre Garcia acabou de colocar tudo na mesa. Ele expôs o tamanho do crime cometido pela ministra Carmen Lúcia, que foi flagrada manipulando a urna eletrônica de forma extremamente estranha e suspeita. Isso não é coisa pequena. É algo que merece alerta máximo antes das próximas eleições. Chegou a hora de denunciar esse absurdo. Fica comigo até o final do vídeo, porque Alexandre Garcia mostra na íntegra o que aconteceu e revela detalhes que a grande mídia não quer que você veja. Já deixa seu like agora, comenta denuncia se você também quer que isso seja investigado e compartilha para alertar o máximo de pessoas possível. Vamos ao vídeo. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Gente, agora o assunto é a Constituição. O artigo 13 diz que a língua no Brasil é a língua portuguesa. A língua portuguesa não tem gênero neutro, é masculino ou feminino. Não dá para mudar isso. Isso é cláusula pétrea, é um das raízes nacionais. É como querer mudar a bandeira brasileira, o hino nacional, né? E a língua. A língua é uma característica da nação. Né? E sabe por que eu estou falando isso? Por causa de agora. Segundo o TSE, eu digo do pilili, da pilili, um pilili, a uma pilili. Não pode, porque é neutro. Não existe nenhum artigo definido ou indefinido na língua portuguesa que chegue a um gênero neutro. A ministra presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, disse que tem neutralidade. Pilili, desculpe, eu repeti o pilili, não entendam mal, eu não estou falando de outras coisas, porque a rede social está falando lá em piriri, a peleleca do Vorcaro, né? Tem um personagem da rede social que é Piriliu. Meu Deus, eu não sei de onde é que tiraram isso, que neurônio em greve resolveu isso. Eu não sei. Imagina o prato para um Pasquim, se houvesse Pasquim hoje, para o Milor Fernandes ou até para o Hélio Fernandes, irmão dele, lá na tribuna da imprensa. Mas, enfim, está lá a história. Ela
tem neutralidade sem estereótipos. Gente, a neutralidade, nesse caso, já é um estereótipo. Óbvio. Basta perguntar para o segundo neurônio da gente. Né? Eu acho isso trágico. E aí hoje eu estava vendo o auditório do TSE. O TSE tem um auditório. Estava cheio, acho que era de funcionários. Parecia aniversário de criança. Porque entrou aquele boneco, né? Aquela boneca, porque é uma urna. A urna é do gênero feminino. Não é do sexo feminino, é claro. Sexo feminino é a minha mulher, sou eu. Sou do sexo masculino. Então, a urna é do gênero feminino. Então é a piriri. Óbvio. E todo mundo aplaudia, parecia um monte de criança naquele auditório aplaudindo uma festa de aniversário infantil quando chegou o palhaço. Porque tem uma cara de menina de 5 anos, de criança de 5 anos. A piriri. E eu não sei que tipo de eleitor vai... Não tem eleitor dessa idade. Vai conquistar que eleitor? O eleitor de mais de 70, que não precisaria votar? O eleitor de mais de 16, que já quer se sentir homem? Nos meus 16, eu fumava escondido para me sentir, achando que eu era homem. Né? 16 anos está naquela transição para fazer todos os gestos que demonstrem a masculinidade ou a feminilidade, no caso de uma menina que debutou no ano anterior. Né? Então, onde é que tiraram isso, meu Deus do céu? E o pior é que deve ter custado alguma coisa. Eu não fiquei sabendo, porque certa imprensa que poderia investigar, estou em Lisboa, não vi, poderia investigar, ainda está com o viés do sim, senhor. Eu vi um grande jornal brasileiro dando a notícia como se fosse uma coisa normal. Gente, urna é coisa séria, muito séria. E urna com 30 anos, a urna eletrônica com 30 anos, ela está com um problema de credibilidade. É isso mesmo, pessoal. 30 anos já tem a urna eletrônica e eles não atualizam softwares e eles querem falar que tem credibilidade, que não pode ser aí introduzido algo dentro dela? Essa história tira mais ainda a credibilidade da urna, infantiliza a urna, pelo amor de Deus. Sabe por quê que eu estou tendo assim um pouco de emoção? Porque a urna é muito importante para a democracia. É o lugar que recebe o nosso voto, a nossa procuração, transmitindo o nosso poder. Nós somos a origem do poder, você também é. Você paga, sustenta e nomeia. Então, naquele momento, você está passando procuração para alguém, para ser presidente da República, para ser senador, para ser deputado estadual, federal, para ser governador. É o que você vai fazer agora em outubro. Então, é uma coisa muito séria. É isso mesmo, pessoal. Vamos votar para presidente, deputado e tudo mais. E agora eles vêm me falar que tem credibilidade essa urna de 30 anos? Um verdadeiro absurdo. A verdade é uma só, pessoal. Eu quero trazer aqui a notícia da prisão, mega operação da Polícia Federal que resultou em prisão por crime revelado. Urgente operação da polícia em São Paulo prende 4 policiais por crime de extorsão de R$1 milhão. É isso mesmo. A Corregedoria Geral da Polícia Civil de São Paulo prendeu 4 policiais civis acusados de extorsão qualificada e associação criminosa armada. A operação foi deflagrada no dia de hoje. Os agentes exigiram R$1 milhão de um homem sob ameaça de forjar um flagrante de tráfico de entorpecentes contra ele. A vítima foi levada ilegalmente para uma delegacia. Ela ficou em cárcere privado até familiares entregassem o dinheiro aos policiais. Um parente reuniu e entregou aos agentes
303 mil reais em espécie. O homem foi liberado após o pagamento. Um verdadeiro absurdo. As autoridades cumpriram mandados judiciais de prisão temporária, busca e apreensão, medidas patrimoniais também foram aplicadas contra o suspeito. As investigações começaram após denúncia formal apresentada à corregedoria. Pessoal, que nível estamos? É ministros do STF vendendo sentença, é policiais aí cobrando, extorquindo gente do bem. Senão, eles iriam prendê-lo. Um verdadeiro absurdo. Era o que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Urgente. Trump sugere eliminar chefões do narcotráfico da América Latina com um míssil direto na sala de estar. É isso mesmo, gente. Então pegar aqui no Globo para a gente poder ter a notícia mesmo e não só um post, tá? Eu não gosto dessa coisa de post, de tudo mais. O que você vai fazer? Olha só. Querem que usemos um míssil? Trump anuncia aliança de 17 países das Américas para destruir cartéis do narcotráfico. Atención, mi gente, noticia de última hora. Señores, ya son más de 100 los cuerpos recuperados del Iris Dena, la fragata militar de Irán, que se encontraba haciendo vigilancia en el estrecho de Hormuz para evitar, señores, que los barcos petroleros pues crucen a través del estrecho de Hormuz. Es decir, Irán lo estaba utilizando para cerrarle el paso a los barcos petroleros, cosa que Vladimir Putin ya le había dicho a Irán: dejen de estar atacando las bases militares de los Estados Unidos. Y China, por su parte, le había dicho que tenían que abrir el espacio del estrecho de Hormuz, a los cuales los iraníes no hicieron caso. Sin embargo, los Estados Unidos enviaron un submarino nuclear hacia esa zona y, adivinen, le reventaron por completo y le hundieron el Iris Dena, que es la fragata más poderosa que los iraníes tenían y con la cual contaba, el cual hoy en día, señores, pues perdieron la fragata y perdieron a un promedio de 130 hombres en ese barco. Así que si no lo sabía, ya lo sabe. Olha isso aqui, olha. Ações com influenciadores digitais, as informações do extrato da conta do marqueteiro Thiago Miranda, contratado para o projeto de gestão de crise de Daniel Vorcari. Então a brincadeira começa assim. Os valores estão em reais, não em dólar, tá, pessoal? Então 24, 26 de dezembro de 2025 e depois 5 de janeiro de 2026. Os depósitos na conta de Thiago Miranda e os valores repassados para influenciadores. Então 1,5 milhão de reais, onde o Thiago Miranda repassava para Luiz Bassi, que é do BN Publicidade e Marketing, que recebeu nada mais, nada menos do que meio milhão, né? 500 mil. Meio milhão. Outro meio milhão foi para um tal de Arthur Moreno Martins, do Deu Buzz. Depois o Alfinetei, que ganhou 250 mil dessa leva aqui, da primeira, de 1,5 milhão. E depois, num outro pagamento de 2 milhões de Daniel Vorcari, foi repassado mais 250 para o Alfinetei. Então, era depositado para o Thiago Miranda, e o Thiago Miranda era mandado para a turminha lá. Cardoso Mundo, então, recebeu 200 mil. Marcelo Renault, que é do De Paulo e Reno LTDA, recebeu 78 mil. O Not Journal recebeu 50 mil, tá?
que é o NOT, Not Journal. O Charles Costa, oficial, também recebeu 35 mil. E o GPS Brasília recebeu 100 mil. Sabe o que esse pessoal tem em comum, Valéria? Nenhum deles saiu em defesa do Flávio Bolsonaro. Nenhum deles continuou, ou melhor dizendo, parou, né, de duvidar do nome de Flávio Bolsonaro, quando ele estava ali já chancelado pela carta do pai. Nenhum deles apoia Flávio Bolsonaro como deveria. Que coincidência, né? Que coincidência. Aí alguém colocou ali, né? Só gente de direita kkk, alguém no X, né? Pois é, mas é uma outra direita. Se vocês quiserem chamar esse pessoal de direita, pode chamar. Mas não é Eduardo Bolsonaro, não é Kim Paim, não é Timeline, não é Auriverde. Vocês podem ver que o padrão é sempre o mesmo. O padrão é sempre o mesmo, cara. Esse pessoal chega, conquista o público, falando mal de BBB, falando mal de, sei lá, de alguma coisa de agenda gaysista, né, que não é, o Olavo sempre fala, na agenda gay é uma coisa, agenda gaysista, né? E aí fala de cristianismo, fala de conservadorismo, mas quando você vai ver, casca de ovo, não tem nada dentro, tem só casca. É sempre o mesmo padrão. É só você olhar, se deu alguma treta entre Eduardo... Trump permitiu que Lula falasse suas últimas mentiras para que o contraste com a verdade revelada em breve seja letal para o sistema. A estratégia de Trump é o que chamamos de corda curta. Ao dar um prazo tão exíguo, ele impede que o governo brasileiro faça suas manobras habituais de protelação. Lula saiu da reunião em silêncio, porque sabe que as exigências de Trump são impossíveis de serem cumpridas sem que ele entregue seus próprios aliados. Se Lula agir contra o crime organizado como Trump exigiu, ele destrói sua base de sustentação nas sombras. Se não agir, ele enfrentará as consequências descritas no prefácio presidencial. Nós encontraremos você e nós mataremos você. Uma metáfora clara para a destruição política e jurídica total daqueles que protegem o mal. A mentira de Lula na entrevista foi uma tentativa de ganhar fôlego, mas ele está respirando em um ambiente sem oxigênio. O documento de Trump é um manifesto de ação imediata. Ele menciona a captura de Maduro em tempo recorde e o fim de guerras que pareciam eternas. Para o público de direita, o recado é claro: o tempo da diplomacia de papel acabou. A contagem regressiva de 45 dias coincide estrategicamente com o período de ebulição política, onde cada revelação de Trump sobre a omissão brasileira terá o impacto de um míssil teleguiado. Trump permitiu que Lula falasse suas últimas mentiras para que o contraste com a verdade revelada em breve seja letal para o sistema. A estratégia de Trump é o que chamamos de corda curta. Ao dar um prazo tão exíguo, ele impede que o governo brasileiro faça suas manobras habituais de protelação. Lula saiu da reunião em silêncio, porque sabe que as exigências de Trump são impossíveis de serem cumpridas sem que ele entregue seus próprios aliados. Se Lula agir contra o crime organizado como Trump exigiu, ele destrói sua base de sustentação nas sombras. Se não agir, ele enfrentará as consequências descritas no prefácio presidencial. Nós encontraremos você e nós mataremos você. Uma metáfora clara para a destruição política e jurídica total daqueles que protegem o mal. A mentira de Lula na entrevista foi uma tentativa de ganhar fôlego, mas ele está respirando em um ambiente sem oxigênio. O documento de Trump é um manifesto de ação imediata. Ele menciona a captura de Maduro em tempo recorde e o fim de guerras que pareciam eternas. Para o público de direita, o recado é claro: o tempo da diplomacia de papel acabou. A contagem regressiva de 45 dias coincide estrategicamente com o período de ebulição política, onde cada revelação de Trump sobre a omissão brasileira terá o impacto de um míssil teleguiado. Você piscou e o Oriente Médio começou a mudar na sua frente. Os Emirados Árabes Unidos acabam de enviar 100 milhões de dólares para treinar uma nova força policial palestina em Gaza. Sim, você ouviu certo. Enquanto o mundo inteiro só fala de guerra, bastidores secretos já estão desenhando o dia seguinte de Gaza. E isso muda tudo.
porque agora países árabes moderados começam a entrar diretamente na reconstrução e no controle da segurança da região. A grande pergunta é: isso é o começo da paz? Ou o início de uma nova disputa pelo poder de Gaza? Os Emirados querem estabilidade, Israel quer segurança e o Hamas vê tudo isso como ameaça. O jogo já está mudando rápido, muito rápido, e talvez estejamos assistindo ao nascimento de um novo Oriente Médio. Isso foi 1 Minuto de Conhecimento. Amanhã tem mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí abaixo da palavra promoções, promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções.
produtos que nós precisamos, aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.